Olá, bereanos! Vocês estão bem? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Moraes. Sejam muito bem-vindos ao Bereanos Podcast. Eu já quero pedir a sua ajuda desde já. Ativa o seu sininho, compartilha para o maior número de pessoas esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas e para que o nosso canal cresça. Amém? Posso contar com você? Eu estou aqui nessa noite com meu amigo. Shalom, bereanos, vocês estão bem? Bom, estamos aqui para mais um podcast extremamente importante e tudo que a Jéssica falou eu assino embaixo, viu? Por favor, compartilhe, ative o sininho e dê o seu like, porque é muito importante. E o seu comentário, pelo amor de Deus, coloque o seu comentário. É necessário a gente dialogar. Nós não somos uma máquina, nós precisamos compartilhar e ouvir de você. E o tema de hoje, ele é extremamente importante. E eu vou dizer que é mais importante do que qualquer outro tema que nós possamos ter aqui no podcast. O nome do tema hoje é o Ministério do Espírito Santo. Será que nós realmente damos atenção à pessoa do Espírito Santo? Será que nós consideramos a pessoa do Espírito Santo? O que o Espírito Santo é para você? É apenas uma força? É apenas um poder? É apenas uma ativação de um especial, como de um desenho? Ou o Espírito Santo realmente é a terceira pessoa da Trindade? E não diminuindo ele não, viu? Não diminuindo ele não. Muito pelo contrário. É porque o ministério do Espírito Santo é o ministério atual hoje. Começou pelo ministério de Deus, ali no Velho Testamento. E Jesus em seu ministério, agora nós temos o ministério do Espírito Santo. Esse é o tempo do ministério do Espírito Santo. E o que nós vamos compartilhar hoje com muito mais abrangência a esse povo, Jéssica? Bom, lembrar que o Espírito Santo não é algo novo, que aconteceu agora, não é algo que surgiu agora na nossa geração. O Espírito Santo não é um movimento, o Espírito Santo não é um tema de pregação. Um tema de pregação. O Espírito Santo, ele não é separado para algumas pessoas. O Senhor Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo como o outro consolador. E Jesus disse, é necessário que eu vá e que ele venha. Então, nós estamos no tempo do ministério do Espírito Santo. Você tinha compartilhado Atos 10. Se você quiser falar, pode falar. O Espírito Santo, ele já trabalhava desde o Antigo Testamento, sobre influência nos profetas, sobre capacitação. O Espírito Santo, ele já estava lá. Então, não é algo que aconteceu, que surgiu depois. Ele sempre esteve. Eu vou voltar mais uma vez lá em Gênesis 1, que o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa palavra no original significa que ele estava incubando sobre a face das águas. É tão maravilhoso pensar dessa forma, né? Ele chocando mesmo sobre a face das águas. Aí nós vemos o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito com seu poder criativo sobre a face das águas. Então, desde o início, ele estava lá. O Espírito Santo virou tema para algumas pessoas por conta de livros, né? Bom Dia Espírito Santo. Aí, quando nós lemos o livro do Benihí, Bom Dia Espírito Santo, ou Bem-vindo Espírito Santo, ou vemos o ministério de Kathryn Kuhlman, então a partir desse momento a gente passa a ter ênfase em ouvir o Espírito Santo ou querer conhecer ou ter experiência. Na verdade, o Espírito Santo não é tema de um livro, não é tema da pregação de Jesus. Nossa, Jesus começou seu ministério e ele falava muito da pessoa do Espírito Santo. Não. Na verdade, o Espírito Santo, assim como você falou, ele existe antes mesmo de nós existirmos. Então, a ideia certa de falar de Deus, ou de Jesus Cristo, ou da pessoa do Espírito Santo, não é que eles existem, é que eles são. Uhum. Porque aquilo que existe tem data de início. Eles não têm data de início. Eles não existe. Aquele que cria o tempo não é limitado ao tempo. Então, hoje você vai observar, virou tema para algumas pessoas, virou certos tipos de assuntos, cultos. O culto do Espírito Santo. Mas não tem Espírito Santo. Espírito solto, santo não. Não é centralização. Então, o Francis Chan, ele tem um livro muito bom, que é o livro Deus Esquecido, em qual eu vou te dar, tá? Amém. E esse livro, ele fala de que nós podemos fazer 3 horas de culto e o Espírito Santo nem ter aparecido lá.
sabe? Lógico que ele está em nós, né? Mas ele não ter se manifestado, sabe? De nós não percebermos a presença dele. Os cultos de hoje não são mais centralizados a experiência com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Os cultos de hoje são centralizados em liturgia, são centralizados no que tem dentro do culto. Quando nós fazemos um tema, nós focamos no tema e esquecemos de entregar a mensagem que talvez aquele tema que nós buscamos da Bíblia tem. Então, o Espírito Santo hoje, ele não é a terceira pessoa da Trindade porque é o menos importante. É porque é de acordo com a ação, o protagonismo de cada um. Então, por que é Deus Pai? Porque no Velho Testamento ele iniciou tudo. Por mais que em Gênesis você vê os três em ação, mas você vê que Deus é aquele que está ativo no Velho Testamento, sendo o protagonista, as pessoas falando diretamente com ele. Então, as pessoas são cheias do Espírito Santo, as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, mas era algo momentâneo. Então você vê que o protagonismo era de Deus, era ali a ação vital de Deus. Outra coisa interessante, Jesus aparece, mas ele não é o protagonista no Velho Testamento. Então quando Jesus inicia o seu ministério, ele virou o protagonista. Você vai ver que ele fala do Espírito Santo, ele flui no Espírito Santo, ele aponta a Deus Pai, mas o tempo todo ele está assim, ó, quem vê Deus vê a mim. Porque eles estão intensificando o seu protagonismo em cada momento. Então, e é muito da hora porque Deus ele faz com que você se relacione com cada um deles a cada partir de momento que ele está vivendo naquela geração. Então, é muito importante se relacionar com o Espírito Santo, mas é o protagonismo de Deus. Vamos ouvir o que Deus está falando. É muito importante falar com a pessoa de Cristo, mas é o protagonismo de Cristo. Vamos ouvir o que Cristo está falando. Então, hoje nós vivemos o ministério do protagonismo do Espírito Santo. Então, os nossos cultos deveriam ser o Espírito Santo como foco. Eu tenho isso na minha vida o tempo todo. Que eu oro em qualquer lugar que eu vou. Espírito Santo, toma o teu lugar. Tens liberdade aqui. Então, eu creio nisso. Né? Então, hoje, infelizmente, nós negligenciamos o Espírito Santo. E preciso falar isso aqui logo no começo. Eu lembro da revelação da minha amiga, muito profunda, que ela disse que nós tratamos o Espírito Santo como um step. O que é o step? O step é essencial no carro, mas nós só usamos quando alguma coisa deu errado. O pneu furou, deu algum problema na roda do carro, o bico quebrou, não dá mais para consertar, nós usamos o step. Então o Espírito Santo não é o step, não é a resposta quando tudo deu errado. Muito pelo contrário, ele não é o plano B, ele é o plano A. Assim como Cristo, como eles são um. Então nós deixamos de perceber a pessoa do Espírito Santo. Há um perigo gigante de nós vivemos a nossa vida e no dia do juízo Deus olhar e falar assim, eu não te conheço. Por quê? Porque vocês não viveram comigo quando eu estava com vocês na terra, na pessoa do Espírito Santo. Meu Deus, gostei dessa visão. Do protagonismo? Porque nós estamos no tempo do ministério dele, ele é o protagonista. Nós precisamos ser bons anfitriões da presença dele. E tem uma frase do A.W. Tozer que ele fala que se o Espírito Santo ele se retirar da igreja, 95% das nossas atividades vão continuar e nós não vamos perceber a diferença. Meu Deus! Nossa, nunca tinha ouvido. Não vamos perceber. É o livro dele, Espírito Santo? Não, ele tem um livro, uma frase. É uma frase dele. E nós não vamos perceber a diferença. Como no livro do Francis fala, se o Espírito Santo vier, ele vai estragar tudo. Porque eu já tenho um planinho, eu já tenho uma listinha ali do que eu vou fazer, do que eu quero executar, da forma que eu quero que seja. E se ele vier, vai estragar. Porque eu quero cumprir aqui o meu plano. E há muitos anos atrás eu li um livro dos Generais da Fé e eu não lembro qual o autor... Generais de Deus. Generais de Deus. E Heróis da Fé. Heróis da Fé, Generais de Deus. Eu não lembro qual foi o autor, mas um deles ensina, eu acho que é o Smith, sobre o Espírito Santo ele ser o comandante do culto. Essa frase para mim foi assim um divisor de águas no meu entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, porque tudo é a partir dele. Nós vamos fazer um culto a partir dele. Espírito Santo, o que o Senhor quer para este dia? O que o Senhor tem? Como o Senhor quer se manifestar? O que o Senhor quer fazer? Sabe? E muitas vezes nós não constamos o espírito de sabedoria do Senhor. A palavra fala em Apocalipse 4:5 dos 7 Espíritos de Deus, que é o mesmo Espírito, é a essência dele. E ele é o Espírito de sabedoria.
E nós não consultamos ele para saber o que ele quer dizer, o que ele quer falar, o que ele quer fazer. E esse é um erro que é um erro da igreja atual e nós precisamos corrigir isso urgente. Quando João tem a visão em Apocalipse sobre os 7 Espíritos de Deus diante do trono, o 7 no judaísmo ele apresenta para a plenitude, né? Sim. Tudo que é pleno, tudo que é completamente pleno mesmo, não só completo, mas pleno, né? Cheio e rico. Então, quando ele tem essa visão, eu acredito que é um único espírito, mas ele fala, cara, era tão poderoso que a visão é 7 espíritos. Ou seja, é uma plenitude. Ele conseguiu ver a essência do Espírito Santo em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. E é muito interessante, porque a visão que ele tem, ele vê o Cordeiro ali no trono, ele vê Deus ali no trono e os 7 Espíritos de Deus no trono. Você percebe que ambos estão no mesmo lugar. Ambos estão no mesmo lugar de governo, de domínio, de soberania, de poder. Então hoje, infelizmente, nós deixamos de perceber esse governo do Espírito Santo na nossa vida. Nós se tornamos líderes de nós mesmos, né? Nós temos mais emocionalismo do que espiritualidade. Nós damos mais valor ao que sentimos do que ao que ouvimos da própria palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, isso é o perigoso, né? Isso é algo, cara, a gente tá andando numa linha tênue, né? Na beira do precipício ali, perto para cair. Então, isso é muito impactante o que o A.W. Tozer falou. Eu nunca tinha pensado ou ouvido essa frase dele. Meu, é sensacional. Porque realmente, nós criamos uma estrutura tão forte, tão rígida, que nós não precisamos mais de Deus para nada acontecer. E principalmente da pessoa do Espírito Santo. E em Atos 10, é muito interessante que eu mencionei, você falou e acabei nem entrando nele, mas eu vou falar agora. Eu tava falando contigo porque ali para mim fica muito claro dentro de Atos a importância e o poder do ministério do Espírito Santo naquele momento. Porque quando Pedro é chamado por Cornélio, que é um gentio, que é um centurião romano, que é uma pessoa que não merecia realmente estar no meio deles pelo achismo deles, né? Eles acreditavam que o evangelho primeiro teria que ser pregado para todos os judeus, para que depois fosse pregado para outras pessoas. Então, quando Pedro é chamado, há uma resistência em Pedro. Ele fica muito preocupado, né? Jesus já dá uma visão para ele do pano aberto com alguns animais impuros e ele, não, eu não posso comer, cara, eu sou um bom judeu. Mas é interessante que ele estava na casa de um Simão curtidor e aquilo era pecado. No lugar que ele estava era com coisas impuras, com animais impuras. Mas ele podia estar lá, jantar lá, mas era impuro ir na casa de um gentil. Então aquilo é muito impactante, porque Pedro está muito resistente, ele está querendo pregar para eles ainda. Vocês têm certeza? É como se Pedro estivesse falando, cara, o plano é muito maior do que vocês imaginam, talvez vocês não teriam a capacidade. Cara, é muito louco, porque o Espírito Santo interrompe Pedro e ele enche aquelas pessoas. Pedro não tem o que fazer, Pedro não tem o que dizer para eles. Isso dá um problema em Atos capítulo 15. Pedro tem que falar sobre isso, e Pedro guardou durante anos essa experiência pelo medo disso. Então, ali mostra muito claro que o ministério do Espírito Santo, ele é não só vívido, mas como nós precisamos deixar de desconstruir algumas coisas, quer dizer, deixar de construir algumas coisas para desconstruir, porque o ministério não é nosso, o protagonismo não é nosso, quem tem que brilhar não é nosso. Não é nós, né? Então é mais importante as pessoas transformadas na nossa igreja do que a foto dos nossos líderes na placa da igreja. Nós esquecemos isso. As pessoas serem transformadas por Cristo é mais importante do que saber quem é o pastor da tua igreja. Então hoje nós perdemos muito essa essência, né? Nós deixamos o Espírito Santo de escanteio. E é desse mesmo jeito mesmo. Se ele vir, ele atrapalha nossos projetos, tudo, né? Não vem não, fica aí na sua, que tá tudo bem sem você. Já aprendemos a viver sem ele, infelizmente. Sim, a gente quer estipular tempo, a gente quer estipular qual o tipo de música, a gente quer estipular qual o tipo de mensagem. E não tem problema, desde que você pergunte para ele o que o Senhor quer, o que o Senhor tem. Sabe? É importante a gente ter essa sensibilidade, a gente precisa cultivar essa sensibilidade, é algo que tem que partir de nós.
A parte dele ele já está fazendo, ele já está posicionado. Quem precisa de ter um posicionamento somos nós. Nós somos quem deixamos. Você se lembra quando você confessou a Jesus? A forma que você sentia o Espírito Santo, a forma que ele falava com você, que ele falava na sua consciência, coisas que você tinha que deixar de fazer, ou coisas que você tinha que fazer. Você lembra como era fresco? Sim. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, porque a gente cresce. E a gente vai crescendo, e aí a gente vai querendo fazer da nossa forma, da nossa maneira, a gente vai se sentindo maduro e vai deixando ele de lado. A gente precisa pedir perdão para ele e cultivar a sensibilidade. É algo que é diário. É um relacionamento com ele, é diário. A palavra fala em Efésios 1:13 que nós somos selados por esse Espírito. Então, há um selo em nós. Então, ninguém pode nos violar, ninguém pode mexer naquilo que Deus fez. Romper, sabe? Nós esse somos selo. Romper, exato. Nós somos a propriedade peculiar do Senhor, selados com o Espírito de Deus. Ele está em nós, é irrevogável, sabe? Ele está em nós. Agora, o que a gente não pode fazer é extinguir a presença dele. E quem pode fazer isso somos nós. Ele está lá posicionado, nós fomos selados. Mas se nós não nos posicionarmos em sensibilidade para ouvir, para entender o que ele tem dia após dia, todos os dias a gente tem que entender que não tem uma forma, não tem uma fórmula, não tem um ritual. É um relacionamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa real. E ele tem sentimentos. Então, quando a gente cultiva esse relacionamento, a gente fica sensível a ele. Cara, não é aleatório, é espontâneo. Uhum. É diferente, né? Aleatório é quando der, da maneira que der, ou de Exato. qualquer jeito. Espontâneo não, é uma reação que nós já fazemos sem precisar ter uma forma regrada para aquilo acontecer. Hoje, para que você seja carinhosa com seu esposo, não precisa de uma regra, é automático. Sim. O carinho de um esposo para uma esposa é automático. Então, o relacionamento com o Espírito Santo tem que ser espontâneo, não aleatório. Sim. As pessoas hoje têm esse costume de achar que não tem que planejar, tem que organizar, senão não vai dar certo. Cara, a gente precisa mesmo ter um escopo, tá? Precisa ter uma planilha, sim. uma base das coisas. Isso é um fato. Mas, cara, deixa que aquela planilha seja desconstruída se for necessário. Né? Deixa que aquele culto perca a liturgia do caminho comum que ele faz para que flua, né? Eu lembro de uma experiência muito poderosa de um pastor, de uma igreja que eu estava congregando. Eu congreguei por 3 igrejas, né? Foram 4, mas uma foi bem breve. A 4ª é a atual que eu estou hoje, né? E uma dessas igrejas foi muito bacana, porque nós passávamos muito tempo em dias de oração, orando e pedindo: Espírito Santo, se move entre nós. Nós queremos que você tenha liberdade, nós queremos viver cultos profundos. E aí eu me lembro que teve um dia que nós fizemos um culto, cara, estava sensacional, a presença de Deus apalpável, o Espírito Santo curando, transformando. Você via aquela presença real do próprio poder de Deus. E aí, isso foi sucedido, aconteceu em outros cultos, e nisso a gente perdemos a hora. Passamos da hora de ir embora, fomos um pouco mais tarde. O culto tinha um costume de acabar umas 9, 9:30, assim, estourando. Naquele dia acabou umas 10:30. E algumas pessoas ficaram bravas, começaram a mandar mensagem pro pastor reclamando, chateado, falando: pô, pastor, não dá pra ficar até 10:30 lá, 10 horas, pô, eu trabalho no outro dia, esse negócio, tem que, né, fazer algumas coisas, às vezes tem que fazer marmita. E aí eu achei muito interessante que o pastor realmente foi solidário com as pessoas. Ele falou: irmão, de verdade, não vem pra oração orar, pedir pro Espírito Santo se mover não, irmão. Porque quando ele se move, você quer limitar ele. A gente fica orando pro Espírito Santo se mover, mas depois você fica reclamando que o culto ficou até tarde. Vamos fazer o seguinte: se você não quiser experimentar a presença de Deus, vá pra tua casa, irmão. Vai embora. Entendeu? Quando der umas 9 horas ou quando começar a mensagem, vai embora. Faça o seu ritual religioso, vem aqui, entregue o seu dízimo, ora pro Senhor te abençoar e vá pra tua casa. Você não precisa estar aqui se não for para viver uma experiência com Deus. Então, aquilo me impactou. Porque é uma verdade que, vamos lá, é uma coisa que nós sabemos que é real, mas sabe quando você fala: cara, eu tinha entendimento disso, mas hoje chegou a revelação para começar a prática real. Então, aquilo explodiu na minha cabeça. É verdade. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou: Tiago, é assim na vida.
Não peça coisas que você realmente não vai pagar o preço para viver isso. Não peça coisa que realmente vai... Porque como Espírito Santo, o poder é real e vai acontecer, mas há um preço, né? Há uma disposição, há uma reverência, há uma soberania dele e nós precisamos entendê-lo de verdade para obedecer isso. Então, nós hoje queremos diminuir, então é por isso que hoje falar do Espírito Santo parece mais como se fossem religiões comuns, sabe, de espíritos controláveis. O Espírito Santo não é controlado, ele é como um vento. A Bíblia fala que ele é como um vento. Você não segura o vento, você não guarda o vento, você não diz para onde o vento vai ou para onde ele vem. Então nós não temos o poder sobre ele, nós não controlamos e muito pelo contrário, não podemos limitá-lo. Sim, você falou sobre estrutura e nós nos alicerçamos muito na estrutura, mas a gente esquece que a estrutura ela não traz essência. Uau, a gente pode ter uma verdade. estrutura fantástica, maravilhosa, mas a essência é o Espírito Santo, é ele se movendo através de nós. E você falou isso, eu me lembrei da experiência que eu tive, que eu ia ministrar, estava ali com a palavra pronta, esboço pronto, tudo certinho, e o Espírito Santo falou comigo que não era aquela mensagem. E eu sentei no chão do quarto, fui orar, Espírito Santo fala comigo, qual é a mensagem então? E aí, Salmos, pode mamãe se esquecer do filho que amamenta? E eu falei, e agora? Como que eu vou ministrar isso? Eu não tenho a menor intimidade com Salmos, a menor. Como que eu vou ministrar essa palavra? Tenho certeza, Espírito Santo, que é isso que o Senhor quer. E só esse versículo que ficava martelando na minha cabeça. Eu coloquei um louvor para me inspirar. Eu oro com louvor também. Coloquei para me inspirar. E era só isso. Eu falei, ok, não tenho um esboço, eu não tenho nada, e eu vou ministrar isso e a responsabilidade é sua. E nesse dia eu fui, ministrei, não teve mover, não teve nada sobrenatural que as pessoas esperam. Nem um show pirotécnico. Não, mas para glória de Deus, no final, fiz o apelo e veio uma irmã e se reconciliou com Cristo, que é a irmã Aline. Ela foi, se reconciliou com Cristo. E ela já tinha tido uma experiência com o Senhor naquela palavra. Então, quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo de Deus, tem resultado, tem fruto. Tem uma frase que tem me pegado ultimamente, que é: toda obsessão nos traz a um nível de resultado. Quando Cristo ele é a nossa obsessão, nós vamos ter vários níveis de resultado, porque ele tem várias formas de se manifestar. O Espírito Santo, ele é o protagonista desse tempo e ele tem diversas formas de agir, de falar conosco, de nos conduzir. E nós somos a igreja, é em nós que ele mora. Então, nós não temos que esperar um dia específico, um domingo, para que o Espírito Santo ele se movimente. Onde você for, onde eu for, o Espírito Santo ele vai se manifestar, ele vai falar. Nós só precisamos estar sensíveis à voz dele, sabe? Ansiando por uma movimentação mesmo dele, ansiando pela voz dele, ansiando por aquilo que ele quer fazer, porque ele é real. Eu já tive experiência com o Espírito Santo na sorveteria, eu já tive experiência com o Espírito Santo na maternidade. Já tive. De entrar num quarto, foi quando o Samuel nasceu. Entrei no quarto, tinha uma mãezinha lá que ela estava sem o bebê. Eu não tive coragem de perguntar por que o bebê dela não estava lá, mas ela falou, meu filho está internado. Eu não tenho coragem de ver ele. Eu perguntei, por quê? Ele engoliu muito líquido no parto, foi pro pulmão, ele tá bem ruinzinho, eu não tenho coragem de ver ele. Falei, vai lá, coloca a mão sobre ele e profetiza a vida, profetiza a cura. E ela não tem coragem, comecei a ministrar ela. Descobri que ela era desviada. Meu Deus. Ela se reconciliou com Cristo. A outra moça que também estava no mesmo quarto que a gente confessou Jesus lá. E ela começou a ir todos os dias lá na UTI, profetizava sobre o filho dela. E ele foi progredindo. A gente ficou 3 dias lá. No 3º dia eu fui embora, ela continuou. Mas peguei o contato dela, continuamos nos falando. E ele foi progredindo. Hoje tá uma bênção.
sabe? O Espírito Santo, ele quer nos usar em todos os lugares que a gente for, ele quer nos usar. A gente só precisa ter um coração sensível para ele, sabe? Outro ponto que nós falamos sobre, você falou Atos 10, que o Espírito se manifestou. Nós precisamos entender também que não tem só uma forma. O Espírito Santo vai vir dessa maneira. Não. A gente espera muito, sabe? Tem que ter mover, tem que ter pula-pula, tem que ter rodopio. Se não tiver, não tem Espírito Santo. Foi um culto frio, foi um culto gelado. Nossa, Tiago é gelado demais. Ele prega, não tem mover. Tiago prega parado lá, não acontece nada. Não tem mover. Então, nós precisamos entender que o que aconteceu lá na Rua Azusa foi para aquele tempo, foi para aquelas pessoas que estavam lá. Não que o Espírito Santo não possa se manifestar de novo daquela forma. Pode, se ele quiser. Mas no nosso tempo, o Espírito Santo ele vai se manifestar de diversas maneiras. E não podemos prender, sabe? Não, é daquele jeito. É daquela fórmula. Se não for naquela fórmula, se não for naquele nicho, não tá valendo. Cara, é muito interessante que você mencionou sobre o livro de Generais de Deus, né? Tinha um homem chamado Evan Roberts, o Avivamento do País de Gales. E é muito interessante que, cara, é a história que eu mais fui marcado ali, de verdade. E o fim da vida daquele cara é... Cara, eu chorei lendo a história daquele cara, né? E lá conta que ele, quando ele se converteu lendo a própria Bíblia, sozinho, uma experiência de família muito pobre. Então ele ia para os engenhos poder ler a Bíblia e trabalhava e lia. Então ele foi muito marcado por uma experiência com Deus. E todo aquele país, né, foi tocado pela vida daquele homem. E é muito interessante que a história conta que quando ele entrava no culto, às vezes ele passava 1, 2 horas calado. Ele não abria a boca enquanto ele não sentia que o Espírito Santo o conduzisse. Tem histórias lá no livro que conta que ele já foi embora sem pregar uma palavra, porque ele não sentiu que o Espírito Santo estava o conduzindo a dizer alguma coisa. Então, você vê que tem pessoas que nos ensinam a ser tão tementes e tão desejosas pela pessoa do Espírito Santo, que isso, cara, é surreal. Aquele país foi mudado por esse poder, por essa sensibilidade, por esse entendimento de que o Espírito Santo é o nosso patrocinador do mover de Deus. O Espírito Santo é quem nos conduz, o Espírito Santo é quem faz. Então, tipo assim, a Bíblia diz que Deus move pelo meio do Espírito e da palavra. Então, pregar a palavra é o mover de Deus. Então, e muitas vezes o mover do Espírito Santo vai causar o que causou na vida daquele homem que Felipe encontrou no meio da estrada. Ele vai se sentir impulsionado a se converter ao Senhor, mas não houve nada, ele não caiu, ele não rodopiou, ele não falou em outras línguas, mas ele tinha o Espírito Santo evidentemente claro na vida dele. Então, as pessoas confundem muito essa ideia. E hoje, muita gente usou dessa pirotecnia para poder convencer as pessoas que ele era guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo falava através da vida dele. Foi muito interessante que eu fui pregar numa igreja esses dias atrás e Deus falou comigo, né? E eu já cheguei e falei com eles assim, falei, olha, presta atenção, hoje eu vim revelar. Hoje eu vim revelar, então se preparem que eu vou trazer uma revelação para você. Em igreja pentecostal, revelação é o dito da palavra de conhecimento. É quando você vem e fala, Deus me falou que seu cabelo é azul, assim, né? Então eu vi que as pessoas ficaram naquela perspectiva. Chegou no final do culto, eu fui vendo que as pessoas estavam murchando e eu pregando ali com toda ousadia. E aí eu disse, lembra que eu falei para você que eu ia pregar e que você deveria se preparar para pegar a tua porção? E aí eles falaram, quer dizer, que eu ia revelar e que vocês deveriam se preparar para pegar a tua porção. Aí eles falaram, lembro. Então, você pegou? Aí eles ficaram olhando e falaram, você tá esperando eu ir falar, né? É porque a revelação é isso aqui, ó. Eu já revelei para vocês, é porque vocês não prestaram atenção. Então hoje as pessoas estão grudadas, fixas, alicerçadas em pirotecnias, em gestos, formas, jeito de se conduzir, quando na verdade não é assim, é exatamente o que você falou, o Espírito Santo se move de várias maneiras. Em Sansão ele enchia de força e o cara quebrava 1000 homens numa lapada só com a queixada de jumenta na mão. Na vida de Davi, como é que ele fazia? O cara tocava uma harpa e saiu o demônio de Saul.
E assim era se movimentando com cada pessoa, no Novo Testamento também, com cada pessoa de maneira diferente. A sabedoria que Paulo tinha era sensacional, era profundamente vinda do Espírito. Então, hoje o que nós precisamos entender é que não existe uma fórmula de mover no Espírito Santo, existe uma disponibilidade. E é ele que diz como que vai ser. Então a palavra Senhor, eu acho que ela deveria ter mais peso para as pessoas. Senhor é aquele que conduz, é aquele que leva você, é aquele que te... É isso, ele é seu dono. E a palavra escravo não tem a ver com aquele que te humilha, porque ele é poderoso. A palavra escravo tem a ver com aquele que te domina mesmo, aquele que é, aquele que tem você para ele, né? Então, nós deixamos de reconhecer essa questão e isso se tornou perigoso, cara, porque é exatamente o que a gente está falando e vai repetir várias vezes. O Espírito Santo é um relacionamento diário, é no dia a dia, é conversar. E eu me lembro, você faz, mano, a gente conversando, a gente fica voando, né? Eu me lembro de várias experiências com o Espírito Santo, de coisas que você nem imagina, de coisas que você tá lá voando e de repente o Espírito Santo, eu já tinha falado isso com você, desse jeito. Eu vou te contar uma de ontem, fresquinha. Eu tava ontem dentro do mercado, né? E eu gosto de fazer compra com a Jaque, eu gosto de comprar algumas coisas. E aí eu tava dentro do mercado ontem. Não, foi anteontem. Tava dentro do mercado com ela anteontem e falei pra ela, vamos no mercado, vamos comprar uns negócios pra nós comer? Ela, vamos. Ela tava cansada, não queria fazer janta. Eu falei, então você não vai fazer janta não, nós vai cozinhar uns negócios aqui. E aí cheguei lá, tinha uma moça muito bonita, mas tava com a roupa muito curta. E na mesma hora eu senti a seta do inimigo falando assim, olha que corpo, hein? E eu vi que ela tinha um problema no pé. Provavelmente um pé era mais curto que o outro, então ela estava andando na ponta de um pé. Na mesma da hora, o Espírito Santo pegou e falou assim, Jesus olharia para essa menina para curar e não para cobiçar. Uau. Cara, na hora eu olhei e falei, Senhor, me perdoa, eu não aceito essa seta na minha cabeça. E na hora, assim, eu senti o Espírito Santo, sabe, falando comigo. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Nós precisamos olhar como Jesus. Então, um dos aspectos que o Espírito Santo vai te conduzir é para Cristo, cara. É para Deus, é te conduzir à santidade, ao amor. Sabe, pra você ver, né? O diabo te conduz a uma situação. A menina tinha uma debilidade. E fui covarde também, não orei. mas, tipo assim, você olha e você fala, cara, que coisa. Então, o Espírito Santo é a identificação daquilo que nós precisamos perceber, o quanto nós estamos afastados de Deus. E ele vai te convencer de uma maneira gentil, né? Essa maneira foi ousada, mas ele mostra, vendo, Thiago, vamos mais para perto. Não olha assim não, vem comigo, não aceita isso na sua cabeça. Eu tenho pensamentos bons a vosso respeito, é a palavra. Eu tenho sonhos maiores para você. Então, era muito mais impactante curar ela do que cobiçar ela. Era muito mais impactante criar um relacionamento em Cristo do que um relacionamento que destruía um outro relacionamento. Então, tudo isso é construído pelo Espírito Santo. Então, quanto mais experiência nós temos, mais o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Não que eu fico cobiçando mulher, viu? Não é essa a ideia. Mas eu tô falando assim, o Espírito Santo é muito claro em nos aproximar de Cristo. É muito claro em mostrar, falar, mano, você sempre vai querer o pecado. Vai querer trazer aquilo que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, isso eu não consigo, cara. É uma luta. Isso é uma luta porque o Espírito Santo não se tornou o nosso Senhor. Quando ele se tornar o nosso Senhor, se tornar a nossa obsessão, quando nós falamos, cara, nós somos loucos por Jesus e não abandonamos tudo para ficar com ele, não abandonamos ele, aí já era. Nós vamos olhar para as pessoas e querer curar, querer transformar, querer ajudar, querer mudar. Então nós sempre vamos ter o olhar de Cristo. Sim. Quando nós somos criados... Quando o homem foi criado, segundo a imagem e semelhança de Deus... Não é só sobre a aparência, mas sobre a estrutura espiritual. A gente tem a estrutura espiritual de Cristo. E aí, quando o Espírito Santo ele vem, o que a palavra fala? Quando vier a pomba, sobre ele, esse é o meu ungido. Esse é o meu ungido. E aí, eu sempre me incomodei. Por que a pomba, meu? Eu tenho uma aflição de pombo. Por que a pomba?
sabe? E eu descobri que a pomba e o pombo é diferente, é outra categoria. O pombo, ele vai ter diversos parceiros, o pombo, ele é sujo, a pomba não. E a palavra fala em Cântares, eu sou apaixonada demais por Cântares de Salomão. Ela fala diferente, né? Eu falo Cântares. Cântares, eu não consigo falar Cantares, é Cântares. Tá bom, você é mais chique. Aqueles Cantares de Salomão. Não, você é mais chique, continua lá. Cânticos. Eu sou apaixonada pelo livro de Cânticos. Nossa, eu amo demais aquele livro. E lá fala para nós termos os olhos de pomba fixos no amado. Uau. A pomba, ela tem só um parceiro. Ela não sai acasalando com vários. A pomba, ela tem apenas um parceiro para a vida toda. E o pombo não. O pombo sai tendo diversas parceiras. E a pomba não, ela tem um parceiro só. Então, quando nós temos os olhos de pomba, nós temos o nosso olhar fixo em Jesus. E quando a gente se comporta dessa maneira, é insensibilidade. Olha como uma pomba é sensível, como é delicada. E é dessa forma que o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida, de forma sutil, de forma leve, delicada, direcionando os nossos olhos para Cristo, revelando Cristo para nós, revelando os segredos do coração de Deus ao nosso respeito. Isso é muito fantástico. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa obsessão, nós temos resultados espirituais na nossa vida, que é impagável, que é incomparável e que não são fórmulas. É espontâneo, é fluido. Cara, você fez eu me lembrar de uma revelação muito top. No Velho Testamento, quando é selecionado por Moisés, quando ele está começando a falar ali em Números sobre a questão em Levíticos, desculpa. Quando ele está falando em Levíticos, ele está trazendo ali a organização de como vai funcionar o tabernáculo, né? De como vai funcionar o sacerdócio, como vai funcionar as ofertas. E é interessante que em um determinado momento lá em Levíticos, ele começa a falar quais tipos de animais são necessários para o sacrifício. E de acordo com o seu pecado, muitas vezes ele está falando que certos animais poderiam representar o nível de pecado. Só que por um tempo você vai percebendo que ele mesmo descrevendo ali em Levíticos, ele vai dizer que tem pessoas que não têm condições de dar uma vaca. E você vai perceber que por algum momento ele vai falar sobre pessoas que não têm condições de dar animais maiores ou mais animais. Tipo, tem gente que não vai dar uma vaca, um boi ou um cabrito. Tem gente que não vai ter mesmo que dar. E aí ele vai dizer que algumas pessoas podem entregar uma pomba, uma pombinha. Se você ir lá e entregar uma pombinha, Deus vai perceber que a atitude do seu coração é de entrega a Ele. Então, o perdão é acessível. Quando ele fala de um animal que realmente você pode encontrar em qualquer lugar, e ele está querendo dizer, cara, é acessível. O que você não pode é deixar de receber, é deixar de ter o meu perdão. Então eu entendo dessa passagem também que quando aparece a pomba, é como se Deus estivesse falando, o meu espírito é acessível. Todos podem acessar, Aleluia. Todos podem tocar. Então, assim, está sobre ele, mas é acessível, é para todos. Então, é por isso que, cara, eu acho muito da hora a maneira de Deus se movimentar. E eu acho que, na minha visão, assim, né, eu tenho a percepção de que não deveria ser outro povo para que Deus usasse a sua multiforme sabedoria para se comunicar com a gente. Porque olha só essa ideia de uma pomba, olha só essa acessibilidade, esse olhar fixo. Deus usa um povo de uma tradição riquíssima para explicar pra gente o tanto que ele quer que a gente se relacione com ele. E cara, tem muita coisa na minha cabeça sobre o Espírito Santo. Eu quero falar especificamente sobre Atos capítulo 7, quando Estevão tá pregando e no final da pregação dele ele fala assim, cara, vocês não perceberam, vocês resistiram ao Espírito Santo o tempo todo. E foi muito poderoso a pregação do pastor Júnior no IC sobre isso, que ele fazendo a tipificação de Cristo e sobre os líderes do Velho Testamento. E é interessante que no final da pregação de Pedro, de Estevão, ele fala assim, vocês resistiram ao Espírito Santo. Há uma tipificação. E quando ele fala sobre rejeição, ele usa a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, mesmo que Cristo seja representado, você também rejeitou a Cristo quando rejeita o Espírito Santo. Então, quando nós não se relacionamos com a pessoa do Espírito Santo como ela deveria, nós estamos rejeitando Deus Pai e Deus Filho.
nós estamos demonstrando que não há importância para nós em se relacionar com Deus. Então hoje, cara, só não é cheio do Espírito Santo quem não quer. Só não se relaciona com Ele quem não quer. Nós se tornamos mais importantes do que Ele, né? Por isso que o culto é voltado a nós e não a Ele. Por isso que nós medimos a nossa palavra e não a transformação de Deus no culto. Por isso que nós queremos saber se as pessoas foram cheias quando eu ministrei e não quando o irmão que está na porta ministrou. E isso é sensacional, porque o Espírito Santo não escolhe patente. Ele escolhe corações abertos, né? O Espírito Santo não escolhe pessoas que sejam capacitáveis, né? Muito pelo contrário. Ele escolhe, na minha visão, quem realmente não é, porque ele fala, cara, só esse cara que não é vai depender mesmo. Porque quem é não depende. Quem acha que pode fazer alguma coisa, não dá espaço para o Espírito Santo conduzir. É complicado. Meu Deus. Nós esperamos uma fórmula correta de vir o Espírito Santo. E para mim, um texto que deixa muito claro que a forma de Deus é a forma que Ele quer, quando Elias está na caverna e vem o fogo, vem a tempestade, e Deus fala com Elias através de uma brisa suave. Jesus também, Ele sopra o Espírito Santo. Então, nós temos que ter esse entendimento de que não é da forma que a gente acha que vai ser, é a forma que o Senhor quiser que o Espírito ele se movimente. E na maioria das experiências que eu tive com o Espírito Santo, não teve rodopio, não teve sapateado, nada disso, sabe? Foi na minha consciência, foi ardendo no meu coração. Quantas experiências eu tive com o Espírito Santo na minha cama, deitada, sabe? Quantas experiências eu tive de ouvir o Espírito Santo me falar algo, eu orando no banheiro e o Espírito Santo falando, olha, essa é a mensagem. Algo que o Espírito Santo me falou recentemente, assim, que eu até levei na mensagem, é que nós temos muita saudade, né? Nós falamos muito de, nossa, que saudade daquela época, que saudade daquele tempo. E ele tá vivo, ele não tá morto, a gente pode ter novas experiências com ele dia após dia. E nós fazemos assim como o povo lá no cativeiro fez. Pendurou as harpas, com saudade de Sião. Nós penduramos o Espírito de Deus por saudade daquele tempo, as coisas eram tão diferentes, e aí a gente pendura o Espírito Santo lá, porque a gente tem tanta saudade que a gente não consegue enxergar que o autor, o protagonista, ele tá de pé, ele é real. Cara, pena que a gente tem pouco tempo, cara, mas é muita coisa, né, porque lá em Esdras, capítulo 3, tem um texto que eu sou muito apaixonado por esse texto. Quando o pessoal volta do cativeiro da Babilônia, Esdras e Neemias, eles fazem a reconstrução do templo. Esdras é o escriba e Neemias é praticamente o juiz daquele povo, né? Os reis estavam avacalhados, estava cheio de problema, enfim. E aí ele volta, e é interessante que ele lê ele acha o livro da lei, eles leem o livro da lei, e uma profetisa fala sobre aquilo que Deus quer que eles sejam restaurados. E quando eles são restaurados, há um avivamento, há um poder de Deus manifesta ali de uma maneira sobrenatural. E Esdras vai dizer que existem 2 barulhos, e que ele não conseguia distinguir entre um e outro, mas uma coisa que ele sabia, que um era barulho de choro e outro era barulho de riso. Riso porque os mais novos estavam rindo, porque falou, meu Deus, olha a glória desse templo, olha o poder de Deus manifesto. E choro era por causa dos mais velhos, porque já tinham visto a construção do primeiro templo. E eles sabiam, nós vimos glórias maiores. E isso traz em acordo com uma coisa que eu tenho convicção disso. O que faz o poder de Deus se manifestar no culto não é o pregador, não é o tipo de mensagem, se é mensagem calvinista ou armeniana, se é uma mensagem de que quem crê que se perde ou não se perde a salvação, não tem a ver com isso. O que faz um culto ser completamente cheio do Espírito Santo é a fome que a igreja está lá. Uau. Então hoje nós transferimos a responsabilidade de manifestação de Deus para as pessoas, quando na verdade é de todos que estão envolvidos.
não é a responsabilidade do culto se manifestar, de Deus se manifestar no culto, não é se você como obreira chegou atrasado, é se eu como filho de Deus manifestei a minha fome por ele. Então, quando a Bíblia fala que a corça que anseia pelas águas só é saciada quando chega nas águas, isso mostra que não há foco nenhum para ela, a não ser encontrar as águas. O problema é que hoje nós cantamos que somos como a corça, mas não somos, nós não buscamos isso. Nós estamos com nossos olhos em qualquer lugar. Meu Deus. Então, essa ideia hoje circula muito de que há uma pessoa específica, ele manifesta o Espírito Santo, ele faz aquilo. Cara, nós precisamos deixar de trazer a responsabilidade a outras pessoas. Não, só era mover de Deus no tempo de Catherine Kuma. Aquela mulher olhava e falava, Espírito Santo, tem liberdade aqui. Conta uma história que quando ela chegava no ginásio que ela pregava, porque ela tinha um ginásio, que quando ela chegava no estacionamento do ginásio, as pessoas que estavam lá dentro internamente já sentiam a presença de Deus, porque aquela mulher carregava uma glória. Então hoje nós precisamos ter essa fome, esse desejo, essa simplicidade de reconhecer que não é a nossa mensagem, não é a nossa liturgia, não é a nossa banda, não é as nossas músicas, é o próprio poder do Espírito Santo. E eu finalizo com uma frase que eu aprendi na música do Alessandro Vilas Boas, que nós gostamos muito. Ele canta a música, ele fala assim, este é o meu sucesso, te amar e ser amado por ti. Quando nós entendermos que esse é o nosso sucesso, essa é a nossa alegria, essa é a nossa verdadeira realidade, nós vamos poder olhar que nem o salmista e dizer assim, Senhor, muito obrigado pela alegria da tua salvação. Aleluia. Meu Deus. Não tem mais o que falar, né? Tudo aqui que a gente poderia falar, nós falamos. O que nós precisamos é deixar o Espírito Santo nos conduzir, todos nós. Como igreja, precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar para calendário, para culto, para ministração, para repertório, para tudo. E não só no domingo, mas todos os dias. Porque o verdadeiro adorador é aquele que se entrega dia após dia, porque é um estilo de vida, não é uma roupa que você colocou para sair. É um estilo de vida. E quando nós somos verdadeiros adoradores, nós damos ao Espírito Santo o lugar para ele que é devido. Então, que o Espírito Santo venha e tome em nossas vidas o lugar que é dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você quiser a parte 2 deste episódio, comente parte 2. E nós faremos a parte 2. Em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem conosco.